É verdade. Hoje o Bom Jesus tem um monte de coisa lá. Agora tem academia, já tá grande a cidade. Antes era barro, agora não tem mais, já tá asfaltado. Cidades vão crescendo. Não tem mais aquela coisa assim de interior, já perdeu esse conceito. Vamos lá, crianças, simbora. Mas eu gostei só do porquê da Brenda, tá vendo? Aí ela fala que não tá ficando com sotaque. Ai, Deus. Eu- Mas hoje tem pro chamada? Não, hoje não tem não. O povo tá preocupado só com chamada, né? Hoje é É exercício. óbvio, não quero ficar com falta. Ah, ficou com nota baixa, né? No bimestre passado. Infelizmente, fiquei muito chateada com isso. Tá vendo? Eita, boa dos estão viajando. Vamos lá? Simbora. Ó, lembrando que eu postei o vídeo ontem, hein? Que era resolvendo isso daqui, os primeiros exercícios, um log, tinha alguns que eram direto, tinha alguns que tinham que chamar de x, um pouco mais chatinho, tinha que voltar para a equação exponencial. E aí hoje a gente vai começar fazendo aqui o 4 bonitão, tá? E fazer mais alguns dessa parte aqui que é importante, beleza? Isso tem no livro de vocês, só que eu não tô com o livro. O livro ficou em casa, tá no apartamento. Mas é essa página, vocês têm, eu não lembro qual que é a página, tá? Vocês têm que olhar aí. O pessoal do Edi não tem porque eles estão com o livro 2. Vocês têm porque vocês têm o livro 1. Beleza? Podemos começar? Pode ir, pode ir, pode ir? Sim, prof. Então, vamos embora. Ó, o 4 no 4A, o que a gente tem que fazer? É basicamente, pessoal, é ir resolvendo cada um por etapas. Se não tivesse como resolver, aí a gente juntava os logs, né? Porque dá até para a gente juntar isso daqui assim de uma maneira mais direta. Mas aqui não precisa de tanto. Porque log de 5 na base 5 dá quanto isso? Dá 1, né? Porque 5 elevado a 1 dá 5. Capite? Log de 1 na base 3 dá quanto? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Vamos começar de manhã já empolgados. Quem Logo vai me de falar? quê, professor? De 1 na base 3. Essa coisinha que Não fica é embaixo da zero? base. É zero, né? Todo número elevado a zero dá 1. Então esse carinha aqui dá 1. Dá 1 não, né? Perdão, zero. O 1 é o log de 10. Lembra que quando não tem nada a base é 10. 10 elevado a 10 dá 1. E aí a continha que nós temos que fazer é simplesmente 1 mais 0 menos 1. Que isso daqui costuma dar zero. Viu como é difícil? Uau! Ó, log de 4 na base 1 quarto no B. 1 quarto deu, né, pessoal? Toda vez que você inverte, o expoente é negativo. Então fica menos 1 aqui. Aqui é a mesma coisa, dá menos 1. E aí a conta é menos 1, menos 1. Mais menos 1 dá menos 1, né? Vou até colocar com mais menos 1 para ninguém achar que eu estou roubando. Isso dá menos 2. Alguma dúvida até o momento? Não? Então vamos para o C. Log de 1000 na base 10. É só contar os zeros. Isso dá 3. Esse dá 2. Olha como é difícil. Esse dá 1. Aí ele vai diminuindo, né? Esse dá 0. Então é 3 mais 2 mais 1 mais 0. Se alguém ficar confuso em algum item, pode me perguntar, tá? Beleza? E esse daqui é o mais legal, porque quando você faz o expoente e o log, lembra que o log é o expoente.
Então, essas duas coisas, elas funcionam como se fosse uma função inversa. Isso aqui já é importante vocês até saberem. Sabe quando você tem um número ao quadrado igual a 4 e quando você passa para o outro lado ele vira raiz, que é o inverso? Com log, é a mesma coisa com potência. Quando você passa, ele vira potência. A gente vai, quando tiver o x no expoente, a gente vai ver isso com mais detalhe na hora das equações. Mas por que que eu estou falando isso? Porque como a base é a mesma, tá vendo aqui? É base 3 e o log aqui é base 3, adivinha o que que a gente pode fazer? Uma coisa que vocês adoram. Simplificar? É, ou cortar. Você corta. Pode cortar quando tá assim. Corta, corta. Aí isso simplesmente sobra o 2 mais 3. Dá 5. Se vocês não soubessem disso, vocês iam se matar, né, para fazer essa questão. Que Aí tudo. teria que fazer, tipo, log e depois de novo a potência. É, você pode até fazer, só que não precisa, porque uma coisa é o inverso da outra. É tipo assim, você está elevando a menos 1 e a menos 1. Volta para o mesmo número, entendeu? Uhum. Então não tem problema. Mas, tipo, se eu tivesse jogado ele pra frente, Como teria assim? dado na mesma? Como assim Tipo, jogar de... jogar o 2 pra frente do log. Ah, e teria problema. Boa pergunta. Se você tivesse jogado 2 para cima, aí você teria que voltar. Você só pode cortar ou simplificar quando tem apenas, tipo, a mesma base aqui, o 3 e o log de 3. Você está falando se tivesse uma situação dessa, né? 3 vezes, 2 vezes log de 2, por exemplo, isso? É tipo isso. Aí você não pode simplificar que na verdade está composto, né? Você nunca pode simplificar tipo composto, só pode simplificar quando tem 1 e 1. Aí a gente tem que destombar isso aqui. Então, tipo, 2 que está multiplicando, lembra da regra do tomba? Aí você destomba. Tinha gente que falou como é que era. Foi ano passado de vocês que o povo falou um nome legal. Foi a Kat, agora eu não lembro. A Cat, do terceiro ED. Agora esqueci como é que ela falou um negócio legal aqui, que era esse negócio de votar. Mas esqueci. Você destomba, aí na hora que você destombou, aí você pode cortar, entendeu? Entendeu, Gabi? Aí ele vira, tipo, uma potência? Entendi, prof. Entendi. Isso, aí vira tipo uma potência. Ficaria log de 4, né, na base 3. Mas ele não tava multiplicando. Não, tava. É que aí você teve que destombar para poder simplificar, se fosse esse caso. Mas que coisa. Aí que coisa, né? E esse daqui, ó, você sempre tem que resolver primeiro o que está dentro de parênteses, tá? Então, no caso do E, isso daqui vai ficar, ó, log. E aí você resolve o que está lá entre parênteses. 3 elevado a quanto que dá 9, que está entre parênteses aqui? 2. 2. 2. Aqui, eu já vou fazer os lá de baixo. 4 elevado ao cubo, né, que dá 64. E 3 elevado a quanto que dá 81? 3 ao quadrado, 2. 9, Não, pera. 9, 3, 9 ou 81? 81. Dá 4, né? Acho que é isso. Aí o E fica log de 2, que você resolveu os parênteses, na base 8. Aqui pode chamar de x, ou você lembrar que raiz cúbica de 8 dá 2. Vocês lembram disso? Raiz cúbica de 8 dá 2. Só que se você não lembra que raiz cúbica de 8 dá 2, você pode chamar de x e fazer a propriedade, mas tem um jeito mais fácil para calcular isso direto. Quem sabe? É uma propriedade. Qual a propriedade que eu posso usar para calcular mais rápido isso aí? É mudar a base. Qual é uma boa base para calcular o log de 2 e o log de 8? 2. 2.
Então, isso pode ficar log de 2 na base 2 sobre log de 8 na base 2. Aí pronto, aí fica fácil. Isso vai dar 1 em cima e embaixo dá 3. 3. Ah, Não é vezes, gente. Não é vezes, é elevado. Brisei. Beleza? Dúvidas aí? sim. Então pergunta. Onde? Pô, ele não log de 2 na base 8, então é 1 sobre 3 e não 3? É, Ou menos 3? é 1 sobre 3. Porque Poderia colocar 8, menos 3. ó, 8 elevado a 1/3 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 8. Lembra disso? Que, por sua vez, é igual a 2. 2 elevado ao cubo dá 8. Ah, tá. É que eu tava pensando, na verdade, no 2 elevado ao cubo, e aí ficaria como se o 2 fosse a base. Não. Entendi. Aí ele confunde, é. Aí só pode fazer isso caso você mude, né? A base. Mas não se dá pra ver que eu faço menos 3 ia dar certo? Então, menos 3 é o inverso. Aí Mas estaria não, errado. então. Mas aí, tipo, não é 1 sobre 3? Não, mas 1/3 aí é dividir. Você não está elevando, você só está vendo quem é o expoente. Lembra que o expoente que é o logaritmo, que é a resposta. Então, mas aí seria 8 elevado a menos 3. Não. 8 elevado a menos 3 é 1 sobre 8 ao cubo. Ah, Bem tá. diferente. Aí Entendi. seria É que errado. eu achei que era. Eu achei que a gente só trocava o expoente. Não. Não. Por isso tem que tomar cuidado. E vocês vão se acostumando. Ó, o F fica log de 3 na base. Mais alguma dúvida? Ou não? Mais log de 4 na base 4. Não, professor. Beleza. Log de 3 na base 9 dá meio. Pelo mesmo argumento, você pode passar para a base 3, ou lembrar que raiz quadrada de 9, que é 9 elevado a meio, dá 3. Lembra que raiz é só elevar a meio. Se você elevar a meio, você faz a raiz quadrada. E log de 4 na base 4 é 1. E como que eu faço essa soma? Por MMC? Obviamente que não. Eu vou multiplicar por 2 para ficar mais fácil. Aí tudo embaixo vira 2. Eu já ensinei vocês a fazer isso. E tem uma aula retomando isso, que está gravada. Acho que eu gravei com o pessoal de ADM. Se vocês quiserem, até mostro como é que faz essas sominhas aqui. 1 mais 2 dá 3. Então isso aqui fica 3 sobre 2. Ou faz MMC também, tanto faz. Ô, professor, eu não sei por que você parece que a gente tá sofrendo, sendo que se tiver uma base no log, é só a gente fazer simplificação. Então, é tipo isso mesmo. Mas Ai. essa simplificação é dada pela mudança de base, não se esqueçam. Porque senão você vai simplificar, tipo, log de 3 na base 9, você vai escrever 1/3. E não é, Sim. 1 sobre 2, porque você tem que lembrar que isso aqui é expoente, Uhum. Tem que entendeu? ser tecnicamente uma. Como é o nome? Uma Uma potência. simplificação com. Potência. Na potência. Isso aí. A mudança de base é exatamente isso. Beleza? Any questions aí na 4? Ou não? Podemos continuar. Toby continued. Professor, eu só não tô entendendo muito uma coisa. Tipo, na E e na F, que tem que mudar a base e tal. Eu quero saber por que que... É porque você falou que ali não é vezes, mas mesmo assim eu não entendi. Por que que ali deu 3 e não 4 na E? E por que que na outra deu 2 e Não, não então 3? é que aí você tem que lembrar a definição do log. Quando você fala log de 8 na base 2, vou até escrever ele aqui, igual a x, por exemplo.
que é o expoente, veja, o que você está perguntando é isso. 2 elevado a x tem que ser igual a 8. Essa é a minha pergunta. 2 elevado a x é a base elevada ao expoente, que é o log, tem que ser igual a 8. Então, 2 elevado a quanto dá 8? Tá vendo? É potência, não é vezes. 2 elevado a quanto dá 8? Gabi? 3. Por isso que deu 3 aqui embaixo. Então, por exemplo, Faz sentido. log Agora faz sentido. de 1000 na base 10. Então, a pergunta é, 10 elevado a quanto dá 1000? 3. E assim a gente vai indo. Por isso que você não pode confundir. Você estava pensando em vezes? Por isso que eu falei que não é vezes. Eu tava com vezes na cabeça. Beleza? Mas dá pra entender, dá pra entender. Obrigada, prof. De nada. Vamos lá. Dá uma olhada na aula de ontem, que aí eu fiz esses tipo iniciais aqui mais direto, ou fazendo, voltando, que é melhor. Você não viu a aula de ontem, só pela sua pergunta. Eu vi A aula de aula, ontem. a aula extra que eu dei, que era a Ah, não. resolução do 1 e do 2, aí, viu? A extra não. Eu sabia, eu sei, o careca sabe das coisas. Ó, vamos lá. Vamos fazer o 5. 5 eu quero fazer. Na verdade, vai ter outros que vai ser melhor fazendo do 5. Vamos fazer o 6. 6 é mais legal. E aí depois no 7, que a gente vai trabalhar com isso, com essa sua dúvida que você estava, viu, Gabi? A gente vai voltar basicamente com a definição inicial. Bom, gente, no 6, quando a gente tem essas equações simples com log, né? Parece que é um bicho de 7 cabeças, né? Ou uma coisa do capiroto, mas não é não. A ideia aqui, ó, do 6 é simplesmente se você tem a mesma base, e se você tem do lado esquerdo e do lado direito, adivinha o que a gente pode fazer? O que vocês acham? Cortar? Cortar. Então não é só cortar o log de 5 e o log de 5. Daqui sai que o x é igual a 16. E pronto. Aí você fala, professor, é fácil assim, que nem de potência? É. Você só tem que tomar cuidado com uma coisa. Qual coisa que eu tenho que tomar cuidado? Vamos ver quem lembra. Com o resultado de expoente. Lembra que o resultado da conta do log é o que fica aqui, ó. Essa é a base, o igual é o expoente, e o x, nesse caso aqui, o que fica lá dentro, é o cara que, tipo, daria a resposta. Ele inverte as coisas. Você tem que ficar esperto com isso. E aí, quem sabe qual problema pode dar aqui, ó, com x? Nesse caso, essa é a resposta, mas poderia ser que não. Em qual situação? Como assim, professor? Reformula a pergunta, por favor. Eu também não tô entendendo. Não, então, se eu tivesse uma equação assim, ó, exponencial, 2 elevado a x igual a menos 1, dá para resolver isso? Não, tem que ir lá nas bases. Por que não pode, não dá para resolver? Eu posso fazer até assim, ó, igual a menos 2. Dá para resolver? Por mim, não. Por que não? Porque não tem base comum, não é? Não só por causa disso, por outro motivo. Por causa do X tá. Não é Menos 2. o x por causa do menos 2, que ele é um número negativo. Ah, Sempre quando você eleva a potência, até mesmo quando a potência é negativa, por isso que o log pode dar uma resposta negativa, que nem ontem lá nos coisas deu alguns
O log em si pode dar, mas o que está dentro dele, que aí é representado, tipo, por isso aqui é o que fica dentro do log, né? Tipo, o x aqui, seria nesse caso menos 2, ele não pode ser negativo. Você pode verificar isso com duas coisas, né? Dois motivos. Tanto, tipo, se o expoente é negativo, se fosse 2 elevado a menos 3, ele só inverte 1 sobre 2 ao cubo. Então isso vai ser um número pequeno, né? Que é 1/8 tal. Vai se aproximar de zero, que a gente fala. Mas ele nunca vai dar um número negativo. Ele sempre vai dar um número maior que zero. Sempre, independente do expoente que você tenha. E pela função, né? Lembra que a função exponencial ela descreve situações da realidade. E é aquela parte inicial do sino, né? Da curva aí do Covid, lembra quando ela sobe assim, ó? Aí, se você pensar até nesse contexto, não faz nem sentido. O que seria menos 2 aqui do pessoal, tipo, se fosse um vírus se multiplicando por 2? O que seria um vírus igual a menos 2? Você tem menos 2 pessoas contaminadas? Não faz sentido a pergunta, tá vendo? Não, que ele cresce só. Então, ele cresce só, não tem como. Ele pode sair lá do zero, no mínimo a pessoa, ou meia pessoa até, uma coisa assim, sei lá, tá começando o vírus infectar. Aí ela vai subindo e depois ela cresce. Não, ela nunca vem aqui para baixo, para a parte negativa. Por isso que não pode. Que não faz nem sentido. O único jeito de você fazer uma função exponencial ser negativa é se você abaixar tudo assim. Mas aí você tem que mexer tipo do outro lado. É uma outra coisa, entendeu? Que tem que ser feita. Se na potência é. Tá, Beleza? então o x não pode ser negativo nesse caso ali. Não. Se der Ah, negativo, tá errado. É só tomar cuidado com porque, isso. tipo, igual ali, Beleza? o 16, o 16 seria o expoente. Isso mesmo. Ah, tá. Vamos resolver os outros? É só tomar cuidado com isso. Se você não entendeu isso aqui que eu fiz, é que não é difícil. Mas é só memorizar que não pode dar negativo, tá? O que está dentro do log. Se deu negativo, está errado. Ó, corta aqui, corta aqui. Aí a equação que eu vou ficar do b, eu vou resolver aqui, é 4x menos 1 igual a x. Passa para o lado esquerdo, aí vai ficar 4x menos x igual a 1. Eu troquei, tá? O x e o menos 1 de lado. Dá 3x igual a 1. X, portanto, dá 1 sobre 3. Que pode, não tem problema, não deu negativo. Se ele desse negativo, aí não teria solução. Entenderam? Dúvidas? Não, de buenas. Então, beleza. E na C, como é que fica? Alguém fala para mim como é que fica a equação. Oi. Então, se cortar, o 2 fica sozinho. Você cortar quem? Básico. Ah, isso. Começa a cortar. Aí qual a equação que vai sobrar? X ao quadrado igual a x. Perfeito. Para resolver essa equação, tem que passar o x para o outro lado. X ao quadrado menos x igual a zero. Que eu sei de cor qual é essa solução. Pode colocar em evidência ou fazer Bhaskara aí, fica à vontade. Sabe por que eu sei de cor? Que a primeira raiz é zero, que é óbvio. Zero ao quadrado dá zero. E a segunda também é óbvio, que é qual? Gente, Igual. pensa que um número vezes ele mesmo tem que dar ele mesmo. Qual é o único número que tem essa propriedade? 1? 1? Um. Isso mesmo. E aqui que a gente começa a ficar mais legal a história.
Porque só uma dessas é solução. Qual que é? Um. O 1, né? Pelo exato motivo que eu acabei de falar. Tem que ser positivo. Não pode ser zero. Zero é neutro, né? Se você for pensar assim. Tipo, não faz sentido. Oi, pode perguntar. Desculpa. Me tira uma dúvida sobre o B. Se a gente não tivesse cortado, teria como resolver? Não, tem que cortar. Aliás, isso aqui é uma estratégia. É que nem das potências, lembra? A gente tinha que ir voltando para baixo. O A daria, se você calcular o log de 16 na base 5, aí depois fazer a propriedade, aí você consegue. Mas no B, não. Entendeu? Porque tem X dos dois lados. Não dá. Nem no C. Nem no D. Ah, tá. Disfarce. Beleza, gente? Alguma dúvida? Essa daqui não pode. Né? Tem que ser maior que zero. Não é solução. Posso fazer a D? Pode, prof. Pode. Então, corta, corta. Não tem problema porque é X, porque a base é... Ah, é verdade. Perdão, base... eu esqueci de uma coisa. Eu tinha que ter falado. É que a gente não viu a função exponencial, né? Eu estou fazendo isso daqui junto, mais para conta das equações, e junto com o pessoal de EDI também. Na verdade, pessoal, a base também não pode, o que está aqui embaixo não pode ser negativo. Tá? Então, na verdade, nossa conta aqui, fica ele e ela mesma, né? Aí você fala, professor, mas não tem problema, eu consigo fazer menos 3 ao quadrado, não é verdade? Menos 3 ao quadrado dá 9, com a base negativa. O problema que pode dar é com a função, tá? Mas depois eu vou falar para vocês. Tem aquele problema com filho e mãe, que aí um filho poderia ter duas mães. Né? Vocês vão entender depois, quando eu for fazer mesmo com vocês, eu vou deixar uma aula para falar só da função exponencial, né? Mas aí, tipo, pensando no caso da Covid, seria, tipo, 3 mortos contaminados? Tipo uma coisa assim, isso mesmo. Três Mas pessoas a contaminadas. base, se você for pensar na situação real, aí também não faz sentido. Porque lembra que a base, tipo, se ele está dobrando, ele faz parte da taxa. Que nem aquele caso quando a gente fez lá do Covid, eu tinha falado 3 pessoas vão contaminando as outras, então fica 3 elevado a x. Lembra? Cada uma pessoa contamina outras 3. Uhum. Agora pense o que significaria menos 3 elevado a x. Isso Menos numa 3 mortos. Não, tipo, mas é a taxa, você tá voltando no tempo. Então. Essa situação, ó, essa daqui de cima significa uma pessoa contamina outras 3. Aí vai se multiplicando por 3, por 3, por 3. Entendeu? Sim, você entende. Aí agora, e o que seria essa situação aqui de baixo? Uma pessoa faz o quê? Ela cura Não 3 dá, pessoas, não dá. Seria negativo. que é negativo, entendeu? Aí você cai no mesmo problema. Tipo, uma pessoa faz o Ou quê? um morto que contaminou 3 pessoas Ela mortas. é a cura, é isso? Aí ela faz a cura de 3 pessoas. Aí tem problema, tipo, porque na verdade essa é a questão. Se o expoente é negativo, isso aqui dá negativo. Se o expoente é positivo, isso aqui dá positivo. Aí uma hora ela cura, outra hora ela mata. É uma pessoa indecisa, entendeu? Então não daria. Tipo, na primeira rodada ela teria curado 3 pessoas. Aí na segunda rodada ela vai ter contaminado 9. Aí é uma pessoa indecisa, assim, entendeu? Porque menos 3 ao quadrado dá 9. Uhum. Ou seja, mas aí quem tá curado tá Ela mata. contaminando. Você viu? Não começa a dar sentido nessa coisa. Começa a dar problema se você pensa na função. Uhum. Esse é o problema da base. Beleza?
Beleza. Então cortamos lá. É só tomar cuidado, tipo, a base e o que está dentro lá não pode ser negativo, só isso. 2x menos 3 tem que ser igual a menos 4x mais 8. E vamos resolver aqui. Ver se está tudo certo. Beleza? Qual que é o jeito, o truque para vocês não ficarem pensando muito? Se não tiver desigualdade no log, né? Eu faço isso na condição de existência. O truque é o seguinte: quando você fez a resposta, sempre testa. Substitui ela aqui, ó. Tipo, ó, se você trocar o x por 1, aqui vai ficar 1 ao quadrado dá 1 e aqui vai ficar 1. Não deu problema nenhum com log. Só se você trocar por 0. Mesma coisa lá no b, ó. Se fosse 1/3, na hora que você trocar, aqui dá log de 1/3 na base 3. Não tem problema, tudo positivo. Aqui daria 4/3 menos 1. Também vai dar positivo. Não precisa nem fazer a conta, só precisa saber que vai dar positivo. Então tá tudo chuchu, beleza. Bom, essa é a dica. Vocês entenderam o que eu disse? Testar é trocar o x, é fazer tipo a prova real. Você troca o x aqui por 1/3 para você ver se está tudo bonitinho. Entenderam? Sim, professor. Então tá. E passa o menos 3 para cá. Nossa, e minha neta falou de um jeito que eu pensei que era o professor Girafales. Ela ia falar, sim, professor. Ó, 2x com 4x dá 6x, igual a 11. E aí, portanto, x, a chuva tá caprichada hoje, né? 11 sobre 6. Que é tudo positivo. Se você testar aqui dá certo, aqui na base deu certo. Ixi, Maria, será que aqui dá certo também? 2 vezes 11 sobre 6. Quanto que dá 11 sobre 6? Vai dar aproximadamente. Dá 22. Não, peraí. Vamos testar, vai. Parar de preguiça. Aqui vai ficar 2 vezes 11 sobre 6, menos 3. Aqui tem que fazer a conta com fração, né? Não tem problema. 22 sobre 6, menos... Isso aqui vai dar positivo, vai porque é 18. 18 sobre 6 daria 3, né? E 22 é maior que 18, então desse lado deu certinho, não deu problema. Vamos testar desse lado aqui agora. Menos 4 vezes 11 sobre 6 mais 8. Vai dar 44 sobre 6 mais 8. 48, né? Que daria o 8. Também, esse caso tem que ser menor porque ele que é negativo. Também deu certinho, deu positivo. Tá tudo certo. Essa é a solução. Beleza? Perguntas? Não, senhor. Bom, para fazer a 3 é só ir fazendo a propriedade, tá? A 3 não, a 7. Tranquilo? Aí eu vou deixar 7. Vocês tirem print aí e tal. Tem no chat, tudo bonitinho. Mas é melhor até vocês tirarem um print e me mandar. Beleza? Me Professor, mandar, posso fazer pelo celular, professor? me mandar não, perdão, para a próxima semana, segunda-feira. Beleza? Pergunta, pode fazer. Não entendi. O que é pra te mandar? Não, não é para mandar não, eu falei errado, é só tira print para vocês resolverem o 7, mas vocês têm isso aqui no livro. Ah, é verdade. Quer que vocês resolvam o 7 para segunda, tá? Que página é essa, professor? Qual a página? Então, alguém olha aí que eu tô sem o livro, entendeu? Que eu tô na casa dos meus velhinhos. Tô cuidando da casa, que eles foram viajar, então não tô em casa. Que aí o livro ficou em casa, esqueci de trazer.
Alguém Qual consegue ver aí? capítulo fica isso, professor? De logaritmo. A Catarina mandou no chat. Aí a Kat já viu. Obrigado, Cat. Cat não, Kat. Cat é da outra sala. Pronto. Posso voltar? Professor, Hum. você tem que me elogiar porque eu sou uma neta na qual tá todo mundo dormindo, só eu tô aqui. Não, nem tomei café ainda, tá todo mundo dormindo. Olha aqui, tá vendo? Nossa, tá escuro. Ah, é, o tempo mudou, Jesus amado. Quanta chuva.